Bom dia, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Com muita alegria vim compartilhar uma palavra do Senhor, seguindo ainda João Batista, no livro de Lucas, no capítulo 3, a partir do versículo 8. Como a gente já vem falando, então, João Batista, ele preparou o caminho, para que Cristo pudesse... Ele foi preparando o caminho para que quando Jesus viesse, tivesse tudo preparado, para que todos fossem salvos. E aí João Batista, ele segue dizendo no versículo 8 assim: deem frutos que mostrem o arrependimento, como nós já falamos na outra palavra, sobre o caminho do arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. E o povo pergunta: o que devemos fazer então? Perguntaram as multidões. João Batista respondeu: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Hoje vou até aqui o 11, a partir de amanhã a gente vai falar o restante. A gente está nesse mesmo processo, nesse momento, aonde o Senhor, ele tem nos preparado para a volta de Jesus. E assim como esse povo estava ansioso para que Cristo, viesse para salvar eles naquele tempo, a gente também está ansioso para que essa volta de Cristo aconteça. E a pergunta do povo para João Batista: e o que nós precisamos fazer além do arrependimento, que é nossa parte, mas o que nós precisamos fazer em atitudes práticas? E aí João então responde: quem tem 2 túnicas, deem a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, dê o mesmo. Então hoje nós vamos falar sobre o amor, no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 46, diz: partiam um pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Isso foi o início da igreja primitiva. E depois, no livro de Tiago, que fala muito sobre isso, diz assim, lá em Tiago 2, a partir do versículo 14, diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não. Foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. E nós vamos ver também no livro de 1 João, no capítulo 2, versículo 11 e 18, que diz assim: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Meus filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. E para finalizar, João 13:35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esse amor que a palavra nos ensina, ela é muito prática. Temos vivido dias em que muitos irmãos e irmãs estão em necessidade.
E Jesus nos convida a termos o privilégio de participarmos para sermos seus canais de amor a tantos que estão necessitando neste momento. Então, lhe encorajo hoje a perguntar ao Senhor, se colocando à disposição dele, para ser um canal, um vaso do Senhor. Deus, ele vai te usar como um canal de bênção, um canal de amor. E Jesus, ele declara, lá no livro de Atos, quando ele diz assim: há maior felicidade em dar do que receber. Pois amando o nosso próximo, esquecemos os nossos próprios problemas, sofrimentos e aflições. Pois paramos de olhar para nós mesmos e começamos a olhar para o nosso próximo. E nos tornamos cooperadores de Cristo. E isto é o maior milagre que a gente pode participar. Esse é o maior e lindo propósito que a gente pode viver, que é glorificando ao Pai através da nossa vida, das nossas atitudes. Então eu te convido hoje, a gente está orando juntos sobre isso, se colocando à disposição do Pai. E daqui a pouco a gente tem pessoas muito próximas, seja da família, a família de sangue, seja a família em Cristo, seja pessoas próximas que muitas vezes estão ali no nosso lado no dia a dia e que estão precisando desse apoio, seja muitas vezes de um alimento, seja muitas vezes de uma roupa, seja muitas vezes de uma coberta, seja muitas vezes até mesmo do amor e o cuidado em ouvi-la, em orar junto com aquela pessoa, mas de uma maneira prática. É isso que o Senhor tem nos convidado no dia de hoje. E se você daqui a pouco, Ju, eu não tenho ninguém, mas você quer ajudar alguma família, você quer ajudar alguma pessoa, amado, você pode falar comigo, você pode falar com alguém que daqui a pouco você conheça, que tem pessoas que estão precisando. Eu falo isso em amor, porque foi uma palavra linda que o Senhor trouxe hoje e que a gente possa, sim, esperar Jesus, não só nesse caminho do arrependimento, mas também nesse caminho de amar o nosso próximo como a nós mesmos, que é o mandamento que Jesus nos deixou. Tá bom, amados? Então vou orar aqui para encerrar esse momento. Querido Deus, amado Pai, obrigada por essa palavra, Senhor. Eu quero selar essa palavra agora, que o Teu Espírito Santo esteja realmente selando em cada um dos nossos corações e que o Senhor, Pai, a gente se coloca à Tua disposição, Senhor, realmente querendo Te obedecer, querendo fazer a Tua vontade, não apenas em palavras, mas em ações. Queremos nos colocar à Tua disposição para sermos canais do Teu amor nessa terra, para realmente, Deus, transbordar do Teu amor sobre aqueles que nessa hora não têm do que comer, não têm muitas vezes do que se aquecer nesses dias de frio. Senhor, que nós não sejamos, Senhor, egoístas em olharmos para nós mesmos, Pai, mas nos ajuda, Senhor, a realmente dividirmos aquilo que o Senhor tem nos dado com os nossos irmãos que necessitam. Te pedimos isso, Senhor, e cuida, Pai, de cada um, Pai, que nessa hora necessita. Nos ensina, Pai, e nos ajuda a sermos o Teu socorro, Pai, a cada família, a cada lar que nessa hora necessita, Senhor, desse alimento, ou muitas vezes no alimento não apenas físico, mas que precisa de uma oração, que precisa de um amor, de um carinho, do cuidado. Oh Deus, nós nos colocamos à Tua disposição. Eis-nos aqui. Que sejamos conhecidos, Pai, como os Teus instrumentos nessa terra, por aquilo que fazemos e não apenas por aquilo que falamos. É o que Te pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Que o Deus abençoe a cada um nesse dia.